Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais uma oração em conjunto em prol do bem e do bom, para trabalhar aqui, para a gente doar nosso material ectoplasmático, eletromagnético. Muito importante essa união, essa vibração conjunta, formando essa usina de energia que a espiritualidade vai usar em prol do bem e do bom aos nossos irmãos necessitados. Todos juntos agora vamos fazer aquela ligação maravilhosa, nós com o nosso Pai. Vamos fechando os olhos, vamos respirando profundamente, vamos soltando lentamente, vamos nos afastando dos nossos problemas, dos nossos dia a dias, as correrias, as ansiedades. E vamos fazer parte dessa maravilhosa coletividade. Vamos procurar também nos ligar com os nossos irmãos cristificados. Representantes de Deus nas mais diversas orbes do nosso universo. E aqui no nosso planeta, vamos nos ligar aos nossos irmãos espirituais, aos trabalhadores em prol do bem e do bom. Corrente de pretos velhos, índios, hindus e caboclos, corrente socorrista, corrente médica e a mensageria divina, os nossos anjos da guarda, amigos, conhecidos e companheiros de jornada evolutiva, agradecendo muito a Deus a oportunidade desse trabalho, e esperando que a oração de hoje ela realmente possa produzir o bem e o bom com a graça de Deus, está iniciada. A nossa primeira oração de hoje chama-se Divinismo, é uma poesia maravilhosa que o Zé vai fazer agora. Divinismo. Recolhe-te, filho meu, ao templo interior, e em silêncio escuta-me e entende o meu falar. Tanto me tens procurado fora, no templo exterior, enquanto que eu, o teu pai, no íntimo desejo comungar. A verdade é minha lei, e detesto a idolatria. Movimento a lei dos fatos, e aborreço a simulação. E tu nisso é que teimas, espargindo a falsa teoria, pois cometendo semelhantes erros, perpetuas a corrupção. Minha inteligência é um predicado meu em ti. O meu afeto é uma virtude minha que te entreguei. O meu poder de ubiquidade te aguarda, mas com frenesi. Tu de mim desvias, filho meu, que com tanto amor criei. Não confias na decência de conduta, na bondade, e tratas mal o teu irmão, aquele outro filho meu. Dos corruptores compras simulacros, e bem que a miúde te alegras com o mal daquele infeliz irmão que te sofreu. Retorna, meu filho, volta ao meu regaço. Observa esta lei de verdade, amor e justiça.
Vai, procura o teu irmão e oferta-lhe, pois, o braço, para que assim te abrace eu e gozes da glória lisa. Não aceito liturgias, que isto nunca foi meu, e repilo os simulacros, pois não sou de fingir. Quero tuas obras boas, como as daquele ungido meu, para assim seres meu verbo e teres a glória no porvir. Transmito a minha ordem pelo anjo mensageiro, e no código imortal lembro-te a verdade redentora. A verdade acima de tudo, pois eu sou o eterno despenseiro. Sou a origem e a vida, e te convido à conduta emancipadora, graças a Deus. Graças a Deus. Poesia linda essa, eu adoro. Mas eu amo todas essas orações e poesias escritas aqui por Oswaldo Polidoro, que nós lemos bastante. Eu gosto muito também da oração de São Francisco, eu acho ela também muito maravilhosa. Todas essas orações que têm ensinamento, mas o ensinamento correto, elas são muito importantes, porque a oração faz você vibrar de uma maneira superior e atingir uns céus melhores. E aí você consegue ir vibrando e atingindo esse céu, amplificando as energias que você pode doar e tudo mais, o teu sentimento, e as coisas ficam mais claras, há muitas dúvidas que a gente tem, que cada um tem, né? Então, a oração é um instrumento importantíssimo para a nossa evolução, para a tomada de consciência, para o nosso aprendizado, né? Mesmo a prece de Cáritas, que tem vários erros conceituais, mas ela tem um amor tão grande, né? Então isso é muito importante, né? É essa doação, é essa ligação, né? Bom, de novo a todos muito boa noite, muito obrigado por fazerem parte desse grupo maravilhoso, que orando para os outros, no meio dos outros, nós conseguimos fazer a grande diferença. Isso é verdade. Juntos somos mais fortes, né? E continuando o nosso estudo do Apocalipse, né? E agora nós lemos o 19 ontem, né? E hoje nós vamos falar do 14. É a sequência que Oswaldo Polidoro nos passou. Então, acho que é bastante importante. Começa falando, né, que o Cordeiro com 144 mil estavam com o nome do Pai na testa. Esse número, eu não posso dizer o que seja, né? É um número de pessoas, de espíritos. Eu acredito que seja mais do que isso, mas, né, aqui está no Apocalipse, está escrito 144 mil. E a voz de trovão cantava, né, o código, e todos eles com a voz de trovão cantavam o cântico novo, né? Esses espíritos que cantavam o cântico novo estavam com aquele semelhante ao Filho do Homem, eles não estavam contaminados e não eram seguidores do errado, eles eram seguidores do Cordeiro. Quando a gente fala Cordeiro, que usam como por Jesus e tudo, mas seguidores por quê? Porque praticavam a revelação, entendiam e tentavam viver os 10 mandamentos da melhor maneira. É isso, né? É aqueles que não têm idolatria, né? Que não estavam fazendo as coisas erradas, como foi colocado ali no comecinho, né? E aí um anjo a voar e tinha o evangelho eterno para proclamar. Aí, e com a voz de trovão de novo falava: temei a Deus e dai-lhe glória, né? O temer a Deus, né,
eu acredito, né, assim, dar glória é fazer o seu melhor, é orar, é praticar o bem, né? E sabendo que se você não está fazendo isso da melhor maneira, você vai ser responsável e vai responder. Mas pelo que a gente conhece do princípio das suas leis, nada é cobrado daquilo que você não tem capacidade de entender, né? Então a gente tem de amar a Deus com inteligência e com virtude, com conhecimento, desabrochando o Deus interno diariamente naquilo que a gente pode, né? E orar para os outros, no meio dos outros, e trabalhar dignamente em todos os sentidos, né? Tem alguns que eu acho bastante interessante, né? Tem alguns folhetos de 4 páginas do seu Oswaldo. Tem um que ele fala de que todos têm direito a ter um trabalho na carne, um trabalho remunerado. E mesmo o comerciante tem de ter e tem de ganhar para o seu sustento. Um ganho decente, ele coloca com as palavras dele, mas ele dá as palavras que ele coloca é um ganho decente. Eu até depois eu coloco no grupo, eu vou procurar esse folheto que eu achei bastante interessante, né? Que você não vai extorquir o seu irmão, mas você vai cobrar o valor justo para você também ter o seu trabalho pago, né? E aí tem um outro folheto dele que ele coloca que aquele que compra as coisas de seu irmão, que acertou aquele preço que comprou, que não roube, né? Que assuma suas dívidas e pague. Porque isso é importante. Ninguém falou que ganhar dinheiro é pecado. Agora, ganhar exagerado, roubar do próximo, aproveitar do próximo, sim. Agora, uma troca de você receber pelo seu trabalho. Ainda nós não vivemos num país, num planeta que tudo vem do céu e vem tudo maravilhoso. Nós temos de ter a nossa labuta, o nosso trabalho, viver dignamente. Para isso a gente tem de vender ou a nossa mão de obra ou aquilo que nós produzimos. E quem compra também tem de se comprometer a pagar aquilo que foi acertado. Quer dizer, é irmão ajudando irmão, da mesma forma, só que cada um fazendo a sua parte, né? Então isso é bastante interessante. Falar, não, esse comerciante, não sei o quê. Não, cada um tem de fazer. Nós ainda estamos na Terra. Nós não somos só espírito, aqui nós somos matéria, mas temos de fazer direito, né? Então, e aí, então, temei a Deus, nós temos de olhar para o nosso próximo olhando como se fosse a nós mesmos. E isso é muito importante, né? E dar-lhe glória, fazer o melhor, fazer o certo e agradecer sempre, né? E a hora do juízo, adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes de água. Eu acho isso, adoro a água, né? Eu acho que, e é aqui, e as fontes de água, né? E isso é muito importante. Por quê? Porque quando a gente está adorando com a nossa inteligência, com o nosso conhecimento, aquilo que o nosso Pai nos deu, que é o nosso planeta maravilhoso, com esse céu, com esse oxigênio, com tudo mais, as fontes para nós bebermos, né? Então isso é muito, muito importante. E aí quando a gente tem tudo isso, né, disso a gente tem responsabilidade sobre o uso dele. Nós temos responsabilidade, nós não podemos deixar de ser responsáveis, de cuidar do nosso planeta, em todos os sentidos, né? E aí coloque, o outro anjo seguiu, o outro anjo a seguir começou a falar, caiu a Babilônia, que é a cidade de ira e fornicação, que muitos
que muitos a seguiram. Quem seguir a besta será marcado e receberá a justa paga. E aí, quem seguir os mandamentos, quem foi morto em nome do Senhor, também receberá a justa paga. Nada fica por mero acaso. Tudo tudo é marcado, né? Quem seguiu o errado, a besta, quem fez coisas erradas em nome da besta, ou em nome de si mesmo, acreditando que aquilo era o certo e quis fazer daquela forma, vai responder, né? Pode ser, se ainda não ressarciu na terra e se não conseguiu melhorar, vai ser um dos fora daqui. Como eu já disse, é só mudança de planeta, ninguém morre, nós somos eternos em espírito, né? E aqueles que seguiram a doutrina, né? Seguiram a Deus, seguiram o Cordeiro, ao igual ao Cordeiro e assim por diante, aqueles que seguiram a doutrina e realmente entenderam o que é isso, eles vão receber a sua justa paga, né? Ou ficar no planeta, ou escolher ir para o outro planeta para ajudar, né? Que vai ter o merecimento. Cada um recebe conforme o que faz. O Pai é extremamente justo em tudo isso, né? E aí, o semelhante ao Filho do Homem, com a coroa de louro e na mão a foice e na outra o evangelho eterno, né? Isso é o que está lá, recebeu a ordem de ceifar a terra. Aí fogo, morte e destruição daqueles que não seguiram a verdade, né? Então essa é praticamente o final do capítulo 14, né? Que é aquilo, aqueles que não estão preparados para receber a terra, aqueles que ainda são extremamente idólatras, aqueles que ainda procuram fora o que deveriam procurar dentro, né? Eles não estão prontos, então eles serão ceifados, né? E a terra vai arder em fogo. Por quê? Porque a gente não vai conseguir mudar as coisas, falar assim, não, pronto, agora saíram, agora mudou, ficou tudo perfeito, nós já somos outras pessoas e olhamos e enxergamos de maneira diferente muitas coisas. Nós que conhecemos, tivemos a sorte, o merecimento, alguma coisa, de conhecer a verdade de uma maneira diferenciada. Fomos atrás, estudamos e usamos a nossa inteligência para entender o certo e o errado dentro daquilo que nós temos capacidade. Porque muitas outras informações ainda nós não sabemos, não conseguimos e nós temos de aprender. E muitas que até poderíamos, mas nós achamos que o errado está certo. Por isso que é o orar e vigiar, é procurar dentro, é se conhecer, é para evoluir, né? E isso nós temos de fazer em cada momento do nosso dia, em cada minuto, em cada atitude, ação e pensamento, né? Nós temos muita ajuda, porque quando a gente está orando, a gente recebe tanta intuição, vem tanta informação da espiritualidade, que a gente entra, a gente fala, mas por que isso, né? Às vezes. Então, a gente tem de parar e pensar. E não ser teimoso. Quando chega alguma coisa, pô, por que eu estou pensando nisso? Pare e pensa, o que significa isso? O que eu tenho de aprender com isso? Essa situação não está boa, mas eu tenho de aprender alguma coisa com ela. Então, nós temos de começar a ser mais exigente conosco mesmo. Não deixar a vida levar, nós que devemos levar a nossa vida. E isso vai nos ajudar para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. E nós vamos ter muitos amigos nossos espirituais que vão sair do planeta. Se o que está escrito é 1/3, eu já ouvi falar até de 1/4 que só que vai permanecer aqui, mas na Bíblia está 1/3. Então, se for 1/3, 2/3 vão sair. Desses 2/3 em todas essas encarnações, desencarnações, trabalhos espirituais, quantos deles a gente não conhece, né? Podemos ser até nós que vamos sair, a gente não sabe, né? Então,
Então, cada um tem o seu caminho. Mas é aquilo, nada acaba. A gente perde facilidades se a gente for para outro planeta? Com certeza, a gente vai perder facilidades. Mas também a gente vai ter uma oportunidade única de poder ajudar o nosso irmão, de ser um bom exemplo, de melhorar, de ser ensinar alguma coisa aos evitas de lá. Não é verdade? Então, tudo é eterno, tudo é perfeito, tudo se transforma, porque Deus é o eterno movimento, Ele é o moto contínuo. Então a gente não tem de ter medo disso. A gente tem de ter medo, sim, de fazer muitas coisas erradas e atrapalhar o nosso irmão. É isso que nós temos de ter medo, de se olhar e tentar melhorar, crescer e evoluir. Isso é, e se a gente se atrapalhar, se a gente não permitir isso, aí isso que é chato, né? O Milton Leise colocou aqui que no extrato doutrinário, no livro de Bezerra de Menezes e Narrativa Iniciática, tem um item que trata do trabalho, que todos merecem ler e conhecer, é verdade. Nós já até falamos sobre isso, porque nós lemos todo o extrato doutrinário, mas era antes de estar marcado no IGTV, né? Mas é muito importante. Obrigado pela lembrança, Milton, eu tinha esquecido dessa. E perfeito. A Mônica está colocando aqui luz roxa e limpeza. Muito bom. Se alguém viu mais alguma coisa, escrevam, porque é importante. A gente está trabalhando com as nossas mediunidades, né? Então, amanhã nós vamos ler o item 21, que é aquilo, é 21 e 22, né? Então, amanhã vai ser o item 21, novo céu e nova terra. Acabou o primeiro céu e a primeira terra. É isso que diz o capítulo. É muito interessante. Certo? Vamos todos juntos fecharmos os olhos, nos ligar a Deus e vamos nos unir àqueles irmãos que estão trabalhando em prol do bem e do bom, energizando o nosso planeta. Vamos nos unir a eles, vamos fazer nossos pedidos particulares, de todos os sentidos, pedindo limpezas para as nossas casas. E nós estávamos sempre falando das crianças. Essa semana está muito forte as crianças, a gente pede para os educadores, porque é muito necessário, é o futuro, né? A nossa continuidade. E me veio que hoje nós temos de fazer a oração para as crianças, pela criança. Então o Zé vai fazer essa oração enquanto nós vamos nos elevando. Oração pela criança. Sabemos, Senhor, que entregaste o planeta a teus filhos, para através dele realizarem a escala evolutiva, ou desabrochadora das latentes virtudes divinas, até se tornarem espírito e verdade, reintegrando a tua gloriosa unidade. Infelizmente, Senhor, pela ignorância de uns e a maldade de outros, teus filhos transformaram o planeta em um campo de divergências, ódios e crimes, onde as crianças sempre foram as maiores vítimas. Sabemos que enviaste um supremo documento, ou lei moral, ordenando não haver crimes entre irmãos. Todavia, teus filhos trocaram teus mandamentos por simulações, idolatrias, subterfúgios ou criminosos escapulários, enchendo o planeta de blasfêmia, desviando a gente do caminho reto, transformando-as em vítima dos seus mesmos erros. Sabemos que enviaste um verbo exemplar, cheio de verdade e de graça, manso e humilde de coração, feito à imagem da tolerância,
da renúncia e do perdão, e que por ter os dons do Espírito Santo sem medida, produzindo grandes curas físicas, colocando, porém, a cura espiritual no vértice de todas as motivações. Entretanto, Senhor, a ignorância de uns e a maldade de outros fizeram dele o capacho de todas as malícias e explorações religiosistas, começando desde o berço a desviar a gente da doutrina do caminho, obrigando a desconhecer a significação da sua divina modelagem. Sabemos, Senhor, que colocastes em teus filhos os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, os veículos da consoladora revelação, e que, na hora de se tornarem de uso generalizado, ou para toda a carne, foi ao teu verbo modelo que confiaste a sublime tarefa de entregar o derrame de dons, o glorioso Pentecoste. Desgraçadamente, Senhor, homens politiqueiros e blasfemadores foram fundando religiões e cleresias, foram impondo idolatrias e vendendo simulações e chamando aos dons do Espírito Santo e seus sinais e prodígios de coisa do diabo, também escondendo os textos bíblicos que tratam dos teus dons aos menos esclarecidos, causando assim terríveis males, pois com a eliminação da revelação a ignorância triunfa, o materialismo avança, a brutalidade impera, as depravações e abominações se implantam, criando terrível karma, desviando as crianças do reto caminho, preparando-as para um futuro inglório, cheio de pranto e ranger dos dentes. Em tais dolorosas circunstâncias, Senhor, com terríveis perigos rondando a gente, sendo as crianças as maiores vítimas, nós te rogamos, em nome da tua lei moral, do teu verbo exemplar e de todos os dons carismáticos, para que tuas legiões angélicas ou mensageiras se imponham, lembrando aos adultos o dever fundamental e de pôr paradeiros aos tenebrosos desvios, forjando um mundo sem ódio, sem crime, sem imoralidade ou tenebrosos exemplos. Graças a Deus. Graças a Deus. A Cíntia pôde acompanhar uma luz rosa envolvendo a todos, graças a Deus. A Kátia, enquanto você lia, via a terra com árvores cortadas. Elas voltam a brotar e surgem flores. A Cíntia pôde acompanhar limpeza em hospitais, casas, escolas e outros locais, graças a Deus. A Kátia, inúmeros olhinhos atentos que despertam curiosidades e maior consciência de vida, agitam-se alegres com a lembrança e oração. Inundam o ambiente de amor e confiança, graças a Deus. Despertam em nós a pureza. Lindo. Aqui. A Terezinha, graças a Deus, obrigada. E a Soninha, vejo uma árvore gigante que envolve a terra. Certo? Graças a Deus. Então vamos começar as nossas bênçãos divinas. Hoje eu vou começar pela água, esse bem maior que nós temos, né, na carne, que também pode ser usado no lado espiritual. Vamos pedir bênçãos para a frutificação das nossas águas, dos copos, das jarras, das caixas d'água, dos aquíferos, das represas, das fontes, das nascentes, das águas dos rios, lagos, lagoas e mares, das geleiras, das nuvens e suas chuvas,
das águas compostas, as águas que estão nos nossos corpos, que elas sejam fluidificadas e melhorem o funcionamento dos nossos organismos e que melhore o funcionamento de todos os organismos vivos aqui do planeta, as plantas, os animais e os não vivos também, as pedras, as terras, as rochas. E desse jeito tudo isso melhora, porque aproximadamente 70% é água, e que essa água realmente receba essa energia e transforme um pouco o nosso planeta tão necessitado dessa mudança, dessa harmonia melhor. E agora, com essa energia linda, vamos pedir bênçãos para todas as casas do planeta, proteções para todas as pessoas que lá habitam. Pedimos bênçãos para todos os ambientes públicos que as pessoas frequentam, trabalham, fazem compras, se divertem, também nos parques, nas bibliotecas. Vamos pedindo uma bênção muito grande, com uma grande limpeza, a todos os locais que ajudam as pessoas, hospitais, casas de saúde, centros de recolhimento, que os necessitados sejam limpos e sejam afagados, que os profissionais que estão atendendo também recebam proteções e muita intuição para fazer o melhor. Que sejam retirados aqueles sofredores que se alimentam da dor, e dos nossos irmãos que já desencarnados estejam perdidos, que sejam retirados também e sejam levados para o seu lugar. Que um banho de luz das socorristas, dos médicos, dos caboclos protejam esses locais. Vamos pedir bênçãos divinas para todos os nossos reinos, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Pedimos muitas bênçãos divinas para todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Pedimos muitas bênçãos divinas e oportunidades de trabalho. Pedimos bênçãos divinas para todas as faixas espirituais, desde as subcrostas até os céus exteriores, que cada um receba a sua parte. Pedimos bênçãos aos educadores, como temos feito sempre, professores, aqueles que recebem as crianças, os pais, e que tenham todo o discernimento de intuir e criar corretamente, sendo bons exemplos e ensinando a pensar. Porque nós precisamos ter pessoas que pensem. Chega de vaquinha de presépio, agora é hora de pensar. Porque só assim seres pensantes, que é um predicado maravilhoso do nosso Pai, Deus, só usando isso é que nós vamos ir para frente. Vamos pedir para todos os dirigentes do planeta que pensem mais na coletividade e menos na individualidade. Nós estamos fazendo isso diariamente, fazendo esse pedido, para ver se a gente vence pelo cansaço, falando, né? É muito importante esses nossos irmãos pensarem no todo, porque
porque o nosso planeta é um só. Nós somos uma única população, cada um com suas maneiras, seus gestos, suas vontades, mas somos todos filhos do mesmo Pai em espírito e somos todos filhos da Terra, porque toda a matéria que nós usamos é a do planeta. Temos de pensar muito nisso e entender isso. E agora todos juntos, fazendo aquela união divina que cada um de nós sabe já fazer muito bem e jogando o nosso melhor amor, o nosso melhor sentimento, vamos marcar, impregnar um pouquinho mais cada célula, molécula, átomo do nosso planeta, para ele começar a vibrar coisas melhores, mais positivas e ajudar a todos a essa evolução. Mabel colocando gratidão. A Eurien, que agora eu fiquei sabendo, ela é lá da Califórnia, que assiste a nossa oração diária. Graças a Deus eu pude ver muitas cores e me vi num salão muito amplo e depois na frente de uma fortificação muito grande de tempos antigos com muita luz. Graças a Deus. Ana Regina, gratidão sempre. A Kátia, as vibrações periódicas criam ondulações que ativam silenciosamente as mentes destes dirigentes, como a água que toca as rochas, graças a Deus. Então nós vamos agora partir para o final do nosso trabalho. Vamos agradecer a toda a espiritualidade aqui presente, que tanto nos ajudou. E agradecemos a todos os encarnados aqui presentes, que juntos podemos doar esse material todo e ajudar no trabalho. Agradecemos as legiões angélicas, agradecemos aos nossos irmãos cristificados e vamos agradecer a Deus, princípio sagrado de tudo e de todos. E a última oração de hoje é o Triângulo Imortal, que é uma poesia. O Triângulo Imortal. Fique com a verdade, o amor e a virtude. Pratique a lei de Deus, o Cristo e a revelação. Porque fora desse triângulo perderás em plenitude. Estarás praticando o mal, forjando para ti a desolação. A lei de Deus fulgura o poder da moral. No Cristo modelo brilha o serviço divino. Na revelação há consolo, de advertência e manancial. E com o triângulo todo forjarás o teu glorioso destino. Marche com o triângulo que jamais morrerá. Procure imitar o Cristo no amor que gera unidade. Através da sadia revelação, o Pai Divino te ilustrará, e com o triângulo, vivendo, presto atingirás a finalidade. A vida na carne é transitória e passageira, porém as consequências não o são. Tu as levarás. As tuas obras te marcarão, elas são a tua sementeira. E serás feliz ou não, porque dela mesmo é que tu colherás. És um Cristo, verbo ou uno em preparo, pois o vós sois deuses, não foi ensinado em vão. O livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas é o teu anteparo, que muito ensina da lei de Jesus Cristo e da
pura revelação, graças a Deus. Graças a Deus. Lembrando, amanhã é sexta-feira, a Eric e o Jorge às 2h30 no Divinismo, nós às 8 horas aqui no Divinismo Perdizes, e às 9 horas o Jorge é dose dupla amanhã, o Jorge e a Lenira no Facebook Divinismo. Então temos amanhã 3 orações, assistam, porque é importante numa delas para orar, para energizar o planeta, é sempre muito importante. Esperando que o trabalho de hoje tenha produzido o bem e o bom, pedindo novas oportunidades que serão amanhã. Com a graça de Deus, o trabalho de hoje está encerrado. Muito obrigado, gente. Juntos somos mais fortes e juntos podemos fazer a diferença para o nosso planeta. Muito obrigado a todos. Até amanhã, gente. Tchau.